Fala pessoal, bem-vindos. Mais uns minutinhos e a gente está começando aqui às 19h45 em ponto. Hoje a gente vai ter a participação especial da nossa querida Rebeca da RC, assessoria contábil lá de João Pessoa. Deixa eu convidar ela já aqui. Fala pessoal, Olá, boa noite. oi, muito boa noite, tudo bem? Tudo certo com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Como é que estão as coisas aí? Como é que foi o dia? Tudo tranquilo, muito sol aqui em João Pessoa, na Paraíba, e bastante trabalho, né? Que bom, bastante trabalho, sinônimo que o ano começou muito bem. Aqui no Rio Grande do Sul também está muito quente. Os últimos dias marcando poucas chuvas e quando é para chover não chove direito, mas faz parte. Então, pontualmente, Rebeca, obrigado por ter aceitado o convite. Para quem ainda não conhece, está nos acompanhando ao vivo, a Rebeca. E esse evento aqui é o primeiro que a gente vai fazer todas as terças-feiras no mesmo horário. É um bate-papo com associados. E a Rebeca é a nossa primeira participante lá da RC Assessoria Contábil de João Pessoa, na Paraíba. Então a gente vai estar conversando com associados, entender como é que foi a última eleição estando na rede Jus, quais são as perspectivas para esse ano. Então a gente vai bater um papo super rápido, então para quem está nos acompanhando, fique tranquilo, pois é um conteúdo que vai durar de 20 a 25 minutos e sobre os mais diversos temas. Então, Rebeca, se quiser se apresentar um pouquinho melhor, fica à vontade, tá? Então, é uma honra estar iniciando esse quadro aqui com vocês. Além de ser uma honra também participar da Rede Ascentis. Essa já é a nossa segunda eleição, a de 2022 foi a segunda eleição junto com a rede. E, nossa, o suporte da Essentials é muito bacana. A gente não trabalhava com eleitoral. O nosso foco é benefício fiscal na Paraíba. Então, se tiver algum colega com algum cliente pensando em benefício fiscal de CMS aqui, a gente faz. E também construção civil, que eu imagino que, como boa parte do Brasil, tem um boom muito grande. E aí, nossa empresa se especializou. Mas fazia muito tempo que a gente queria trabalhar com eleitoral, mas por ser toda uma legislação diferente, a gente ficava muito receoso de entrar e não saber atender de forma correta os candidatos. E a melhor coisa que a gente fez foi se associar à rede, porque realmente é outro mundo a parte do eleitoral.
E a equipe da Essentials dá um suporte muito bom. Desde a primeira eleição, a Morgana tá atendendo a gente e ela é tipo anjo no céu. Ajuda em tudo. Os candidatos sempre têm umas dúvidas muito cabulosas que, nossa, a pessoa aprende muito em toda eleição. Mas ter o suporte da Essente ajuda demais. Acabei de falar da Morgana, ela acabou de entrar. Acabei de falar que você é um anjo no céu, Morgana. Maravilhosa, ajuda demais. E toda a equipe da Essente Use. O Guilherme mesmo veio aqui na Paraíba, ótimo conhecê-lo. E todo mundo na Essente que a gente teve contato atendeu super bem. Valeu muito a pena a associativa e a gente conseguiu ganhar muito. Na primeira eleição, a gente já pagou o valor para entrar na rede, já teve lucro, já teve tudo. Muito bacana. É um mercado que eu gostei muito de atender, conhecer os candidatos, é tudo uma história. Candidato, no geral, é muito simpático, né? Tem que ser, no mínimo, isso. São bons de relacionamento essas pessoas. Exatamente. Mas obrigado por compartilhar. Compartilhou até muito mais coisas do que eu esperava aqui. Mas, como tu bem comentou, eu visitei vocês aí no ano passado. É algo que eu não tinha visto como escritório, porque a gente sempre trabalhou como contador no eleitoral, né? Um mercado diferente do comum. A gente levou para muitos escritórios de contabilidade esse novo mercado, uma nova projeção de lucro, uma nova perspectiva, um novo público para você conseguir faturar alguma coisa. E você trabalhar aí em João Pessoa foi uma novidade para mim, essa questão do benefício fiscal. Então, vocês têm um foco muito grande nisso. Se tu quiser compartilhar até sobre esse mercado, né, a gente começou a falar do eleitoral e tal, a dinâmica aqui é a gente falar de tudo. Qual que é o escritório da Rebeca aí na RC Assessoria Contábil? Qual que é a projeção para esse 2023? O que vocês buscam? O que vocês esperam da parceria? Porque eu vou falar algumas coisas que a gente anunciou agora no início de 2023 sobre a Rede Essentials, que a gente vai estar expandindo os mercados, mas num âmbito total, assim, a RC Assessoria Contábil 2022 para 2023, quais são as novas oportunidades? O que dá para fazer diferente se não tem um novo produto? O que vocês estão organizando aí? Então, a gente participou um tempo de um programa de qualidade aqui da Paraíba, que até mudou de nome, agora é Abraço 9. E eles sempre falavam que você tem que estar sempre buscando a qualidade. E a gente sempre tá nessa procura intensa de o que é que a gente pode fazer de melhor, o que é que a gente pode buscar de melhor. Então, esse ano a gente tá muito focado no interno. Então, vamos revisar todos os POPs da equipe, para que a gente tenha um processo cada vez mais seguro, além da gente estar numa transição de programa operacional. Então, muita gente pode. Eu imagino que a maioria do público aqui ou é candidato ou colega contador. Mas, então, muita gente aqui deve conhecer o Tarefa, o Gesta, o Acessórios, que são ferramentas bacanas de controle de tarefas. E agora a gente está focando no Mapia. A gente usa o Tarefa e também está usando o Mapia, que é uma nova forma de tratar a contabilidade. E aí a gente está trabalhando com esse novo formato, onde não tem uma pessoa específica que faz a contabilidade de um cliente específico. E aí está sendo uma experiência muito bacana e também lidar com os clientes nisso daí. É uma busca de qualidade, até porque com essa ferramenta a gente está tendo um controle muito maior. Não só das declarações, como também das solicitações. Isso daí a gente consegue trazer algo para o cliente muito bacana, dele também estar acompanhando. E para o tipo de cliente que a gente trabalha, que é muito dessa questão do benefício fiscal do CMS aqui, isso é muito importante, principalmente questão de verificação da regularidade da empresa no Estado. Porque se a empresa ficar devendo ao Estado, ela pode perder todos os benefícios dela. Então, ela pode dever para o federal, para a prefeitura, mas para o Estado não. A gente tem muito esse controle nisso. E aí, para quem tiver interesse nisso daí, aqui na Paraíba o benefício fiscal é muito forte para atacadistas.
Então, para quem vende mercadoria para outras pessoas revenderem. Para a indústria, tem o FAIM, que é bem bacana. Para importadoras, tem outros estados que também têm benefícios bacanas, mas aqui na Paraíba também é muito procurado. E acho que esses são os principais: atacado, importadora e indústria. E de medicamentos também, que acaba sendo também atacadista. Então, aqui na RC a gente está numa busca de melhoria contínua com os nossos sistemas, nossa operação. E estamos ainda muito abertos a novos clientes. A gente atende muita empresa até do Sul que está querendo investir mais no Nordeste, e a Paraíba é muito central. Quem lembra do mapa do Brasil, a gente está na pontinha. A gente gosta de falar que é o extremo oriental das Américas, onde o sol nasce primeiro. E o bacana é que a Paraíba ela é assim. Ela é assim, daí vem Pernambuco, vem Rio Grande do Norte, então ela é muito central. É muito boa para fazer o escoamento aqui no Nordeste. Daí é um ótimo lugar para se investir pensando em logística. Além de que a gente também tem benefício para e-commerce aqui, que se você for vender para pessoa física fora do estado, é só 1% de ICMS. Então, é muito bacana, a Paraíba tem muita coisa boa. Também temos vários partidos e vários candidatos muito fortes, que é o que eu falei no começo, de aqui os candidatos que eu conheci graças a Essente são a simpatia, a maioria muito bacana, e ver a política, além de que a gente teve grandes perspectivas de clientes novos para a contabilidade por causa da eleitoral, que a gente acaba conhecendo, além dos próprios candidatos que podem ter empresa, também os advogados que têm empresa, então a gente começa a conversar, falar de proposta e tudo mais. É bem bacana. Nosso público é bem amplo. A gente tem um foco no benefício de ICMS, mas a gente também atende prestadores de serviço, entre outros. Sabe que nos últimos anos a gente vinha numa crescente na rede Centijus, que era o quesito especialização. Você baixar a cabeça e fazer o que um médico faz. Você precisa de alguma coisa específica, você vai no oftalmologista, você vai no pediatra, você nunca vai no clínico geral, ele vai só te dar um diagnóstico para onde te encaminhar. Então a gente vinha querendo uma especialização e afunilar o mercado e atender somente um público, mas no finalzinho do ano, isso não é um problema de fato, mas no finalzinho do ano a gente descobriu que ficar só nesse mercado, nós nos tornaríamos mais destaque ainda do que somos, mas a gente descobrindo que indo para outros mercados a gente poderia conseguir uma coisa muito melhor através do relacionamento. Você atinge hoje empresas buscando, por exemplo, o teu produto, o teu serviço, que é recuperação de ICMS no estado, né? Essa parte fiscal da empresa. Mas como que eu vou atingir novos clientes? Tem uma parte de relacionamento muito importante. Vou dar um exemplo muito que acontece muito, né? Em 2018 eu atendi um vereador no município num município em Santa Catarina, eu acho que era Tubarão o município, e ele me ligou no ano seguinte, mas assim, depois de uns 10 meses da eleição, falando que ele tinha uma empresa, era uma factory, então ele cedia crédito para as pessoas e tal, me passou o faturamento e tal, e ele falou, cara, gostei muito do trabalho de vocês. Vocês poderiam fazer a contabilidade dessa empresa? E aí a gente perdeu a oportunidade de vender um novo serviço para ele, porque, de fato, a gente na rede Centijus não fazia. E daí a gente até indicou outra empresa de contabilidade, a gente tem a Essente Contabilidade, e ele gostaria que determinada pessoa fizesse, que ficasse na mesma, né? Então, a gente percebe que alguns outros produtos são muito importantes para relacionamento. Então, às vezes, você vai para outros mantendo... que nem agora a gente está entrando no mercado de contabilidade para escritórios de advocacia. Tem muitos advogados parceiros que atendem candidatos na eleitoral. Então, a gente, atingindo esse mercado, já tendo essa relação, a gente vai para outro mercado.
E assim a gente vai indo. Você não deixa de ser especialista e começa a ser o famoso pato que quer voar, nadar e andar e não consegue fazer os três bem, né? Eles conseguem fazer, mas faz meia boca os três. Então essa parte de relação com outros mercados é importante. Tem até estendendo um pouquinho mais, eu tenho um trecho do que na verdade não é nem um trecho, é um resumo de um livro que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que eu amo esse livro. Ele trata de relacionamento, ele trata muito de venda também, mas uma coisa que eu consegui interpretar nesse livro é: jamais tu convence alguém em 90 segundos. De fato, o livro ele traz, e aqui é uma boa indicação para quem está assistindo a gente, ele traz os primeiros 90 segundos de impressão que você deixa para alguém, para começar uma relação, para daí você começar a entender o que a pessoa precisa, qual o serviço que ela quer, o que ela procurava, ou o que eu posso levar de produto novo para minha empresa, para essa pessoa, porque relacionamento é tudo. Então você falou que você está no meio aí. Eu pensei na hora num sanduíche a Paraíba, porque o mapa tá assim ali no meio, e daí tem estado para o norte, tem estado mais para o sul do Nordeste, e a Então, Paraíba. É, e o pessoal, quando eu estava aí na Paraíba, o pessoal já tinha falado que comercialmente tem um escoamento entre os estados que passa pela Paraíba, tanto essa parte de logística, quanto a parte que tu falou da geografia, que é o primeiro sol da América, né? Então eu lembro dessas coisas o pessoal tinha comentado. isso, né, é muito bacana a questão, além da logística, até uma indicação para os colegas no geral que estão aqui assistindo a gente, é que além da rede Juice, que é uma ótima forma de você conhecer outras pessoas de outros estados que possam te ajudar a atender um cliente melhor, alguma demanda específica, que ele queira abrir uma filial, eu sempre acho interessante a participação em entidades, o SESCOM, o SESCAP, Perfeito. é uma parceria muito bacana, e também associações comerciais, porque a pessoa conhece os empresários, conhece melhor as dores, para até poder saber o que vai vender para eles. Tem muitos órgãos que tu consegue, associações comerciais principalmente, que você faz um trabalho não remunerado, mas que te destaca profissionalmente muito bem. Tem uma coisa que a gente conversa bastante no escritório, que é essa parte do profissional, falando mercado contábil, né? Mas isso pode expandir para outros. A gente vê 99% do público dos contadores muito analistas, pouco de se relacionar e muito menos de querer vender um produto. Então, o faturamento vem no 99% do que eles representam através de ou um cliente que chegou sozinho na porta, ou alguém que disse, ó, fala com esse cara que ele está interessado no teu produto. Então, a gente tem, nos próximos meses, anos, um desafio de transformar esse contador muito mais num profissional que sai do analista e vai para fazer uma gestão, entender o que ele precisa vender, como que ele se relaciona melhor e se posiciona no seu local, seja no município, ou seja numa região, no estado, como nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem região noroeste, a gente está posicionado, daí tem o centro, tem o sul do estado, tudo são grupos regionais que você envolve associações comerciais e entre outros tipos, né? E esse posicionamento é importante para o contador. A gente vê o contador, se tu olha para o passado, por que alguém cursou contabilidade ou por que determinada pessoa cursou? Queria baixar a cabeça e fazer lançamento. Não gosta muito de relacionamento e com o tempo isso é uma mudança necessária para que você não seja vítima daquilo que muita gente fala em palestras, as profissões que estão morrendo e vão ser substituídas é a do contador. Não vai vir um sistema que vai fazer tudo o que a gente faz. Ele vai facilitar, mas você precisa se posicionar mais como um profissional e não como uma pessoa analista. Né? Você não trabalha para o seu negócio baixando a cabeça e digitando. Você tem uma equipe, você faz a gestão e aí você vê a visão, você tem que ter uma visão comercial. Então isso é um ponto muito importante. Exatamente. E aqui, é aquela coisa que a gente fez até uma palestra para estudantes recentemente,
E aí eu deixei bem claro, você pode se formar em contabilidade e ser só analítico, e aí é uma escolha sua do que você pretende fazer da sua vida, E tá tudo como você certo. buscar outras coisas, e aí vai depender muito mais de você buscar coisas que às vezes não são tão agradáveis. É, eu sempre falo que para mim é um desafio muito grande a questão de gestão de pessoas, porque as pessoas são todas muito individuais, e a gente tem que ter muito cuidado ao tratar de cada uma, e às vezes pode ser bem estressante a relação, mas é algo importante e é algo que precisa demandar um tempo seu para fazer aquilo ali bem. E é muito do, eu quero isso daí, eu quero ter uma empresa para atender várias pessoas, eu quero vários clientes na minha empresa. Quero, e aí eu vou precisar de mais gente e vou me esforçar, tanto na questão de saber vender melhor, como poder gerir pessoas melhor, como ter mais contatos. É bem bacana. Ô, Guilherme, eu posso dar spoiler da última reunião? Pode, Ou alguma coisa pode. Vamos ver o que. Não, pode comentar, sim. então, é bacana que a rede fez uma parceria para uma pós-graduação, que tem vários tópicos e também desse. Então, nossa, é muito bacana porque a gente precisa muito disso. A gente precisa saber vender, precisa saber gerir pessoas, precisa saber de processos, precisa tanta coisa para a gente poder realmente crescer e alavancar na carreira. E eu acho muito bacana que a Essentials vem com isso para ajudar. E é uma rede que eu não sei mais como é que está a questão da entrada de contabilidades associadas. Mas quem não é associado e quiser se associar, muito bacana. Eu sei que tem redes que são mais restritivas. A gente faz parte do G Brasil aqui, e é mais restritivo, até porque a ideia é ter um associado por estado. Raros estados têm mais de um. É uma rede muito bacana também. E aí é muito visto também a questão de qualidade, de quem está na rede e tudo mais, do G Brasil, mas também da Essência Juiz. Eu lembro que teve uma época que deu um boom de associadas, aí de repente chegou o Guilherme, você imagino que também, mas o outro Guilherme, dizendo, galera, vamos fazer uma limpa aqui, que teve gente que não atendeu tão bem. E aí a Saint Juiz vem na questão de ajudar, e a pós-graduação mais ainda. Tem pós-graduações ótimas, mas o escopo que foi mostrado na última reunião foi muito bacana. Daí eu não sei se poderia dar esse spoiler todo, mas qualquer coisa você completa aí, Guilherme. Não, pode compartilhar, não tem problema nenhum. A entrada de novos associados é algo que está meio em stand-by por enquanto. Tem gente na fila querendo entrar, sempre tem interessados, pessoas que veem os nossos resultados, mas por enquanto a gente vai retomar isso no próximo mês, talvez, ou no final do mês agora, mas isso é um assunto mais comercial que eu acabo não me envolvendo tanto, né? De fato, quando as vendas ou as entradas de novos associados estará liberado. A parte que eu queria comentar mesmo, que tu estava falando do desafio de gestão de pessoas, isso quando você tem uma empresa grande, você trabalha com problemas grandes. E o seu produto, o seu serviço, ele é manutencionado por pessoas. Então, diferente de um atacadão, onde você tem pessoas e mais um produto para vender, no serviço, 99% da tua qualidade vai depender das pessoas que estão ali dentro fazendo. Um ou outro sistema funcionando bem, obviamente, mas a pessoa que está prestando um atendimento, assim como tu elogiou a Morgana no início, mais algumas pessoas que são a alma da Essente Jus, tem um sistema para fazer prestação de contas, tem treinamento e tal, mas é uma pessoa na ponta que está dando esse suporte, é uma pessoa que está dando atenção. Então, fazer gestão de pessoas não é fácil. Quanto mais você cresce, maior cresce o problema junto a essas equipes. Não quer dizer que vai ser mais difícil lidar com aquela pessoa, mas você tem outras exigências, você tem que ceder outros benefícios para a equipe para que você consiga, consequentemente, ser grande. Só aumentar a carteira de clientes vai implodir o teu negócio. Você não vai a lugar nenhum. Então, você começa lá
na gestão de pessoas, processo mais qualificado de entrada, você começa a ter um treinamento. A Rede Sente Justa está proporcionando uma pós-graduação para quê? Tem muito associado entrando. Não é um quadro de funcionários, colaboradores, mas como a gente trabalha em rede, a gente carrega uma marca. Então, levar uma qualificação para esse público, para ter uma posição melhor e assim por diante, né? Então, esse é o intuito, já que tu comentou, da pós-graduação. Então, a gente trazer um pouco mais de qualificação para quem quiser participar. Com certeza. Eu adorei a ideia da pós-graduação, porque é muito vivo em mim. Meu pai mesmo tem 200 mil pós-graduações, ele geralmente está fazendo uma. Agora ele cansou de fazer ao vivo, está fazendo gravada, mas não deixa de estudar. Isso daí passou muito para mim. E tanto que eu tô na terceira pós-graduação já, tipo, quase emendando uma na outra. Eu acho muito importante isso daí. Lá na RC a gente tem um apoio para quem quer fazer pós-graduação. E só para constar, a empresa é uma empresa, não é familiar, porque a gente tem muita gente que é de fora, mas na gestão estou eu e sucedendo meu pai. E é bem bacana porque isso também é a realidade de várias empresas de contabilidade do Brasil, não só de contabilidade, como vários outros segmentos, que tem muita sucessão e é muito importante. A segunda geração está vendo os mercados, vendo as coisas, tanto que a parte eleitoral, quem cuida mais sou eu. Meu pai participou no começo, só que ele ficou. É muita coisa diferente, é muito candidato querendo fazer coisa estranha, que aí não, fica você. E eu gosto muito de conversar com eles, então quando tinha uma coisa meio estranha, eu já ficava, ó, calma. Você não quer ter a sua prestação de contas certinha? Que o bom da prestação de contas é isso. Ela vai ser analisada de cabo a rabo, até coisa besta. Então, o candidato fica mais propenso do que um cliente habitual de contabilidade a fazer as coisas certas. Porque vai ter um analista que vai ver lá cada lançamento dele. Eu tive até caso aqui de o candidato, quando foi fazer quando foi colocar a candidatura dele, o registro de candidatura, ele disse que não tinha dinheiro. E aí, durante a campanha, ele gastou R$ 400. Foi tudo que ele gastou durante a campanha dele, R$ 400. E aí chegou o tribunal, quando estava analisando, o analista. Como é que conseguiu R$ 400 se não tem nem o dinheiro? Pedindo sinal, pô, conseguiu. Sim. Então, é um público diferente, mas é bem interessante que ele tem essa questão de ter alguém analisando cada detalhe, o que ajuda muito na hora de estar conversando com o cliente e explicando melhor como é que funciona o processo. Certo. Essa parte de dinheiro com o candidato sempre é complexa. E você pode ver, e até os participantes aqui podem perceber, que tudo aquilo que a gente divulgava no ano passado sobre o quão rígido é um processo, que se tiver R$ 5 tem que declarar, aqui nós temos um caso de R$ 400, que não é nada perante a bilhões de fundo partidário, candidatos concorrendo ao mesmo cargo que esse deputado e gastando R$ 100 mil. Vai ter uma equipe, vai ter um juiz que vai analisar as contas, independente se gastou 5, 10, R$ 400, se declarou ou não declarou, o Ministério Público vai olhar isso e vai todo mundo ser tratado da mesma maneira. É algo que eu acho que assim foi comentado em treinamentos, foi falado tanto para associados em reuniões em fechado, foi conversado por telefone com clientes sobre isso, né, diretamente com clientes que não estavam convencidos dessa argumentação, e tanto vídeos aqui no Instagram da rede. Né? Todo mundo, todo candidato vai ter a mesma rigidez na análise do processo. E aí você precisa ter alguém qualificado que tenha conhecimento disso. Porque já peguei, e isso não é falar mal de outros contadores, isso aqui é uma observação importante do quão profissional tem que ser um serviço, independente do tamanho. Contadores dizendo, não, isso aqui é pouco, não precisa nem declarar, dá para fazer uma prestação de conta sem movimento, sabe? Isso aqui dá para fazer assim, dessa maneira. Não importa.
Acha que, eu não coloquei no PJE o extrato bancário, ninguém vai ter acesso. É, ele tem acesso, sim. De vez em quando a gente pega até caso de candidato que não fez prestação de contas. Aí entra em contato com a gente para fazer a prestação retroativa, porque quer votar, quer fazer alguma coisa. E aí a gente vai ver o relatório do pessoal do tribunal já é dizendo o extrato e falando, ó, a gente viu no banco isso daqui e você não informou nada. Acontece. Tipo, eu já vi um caso desse de prestação como se tivesse zerada, e aí a resposta da prestação foi exatamente o extrato bancário dizendo, como assim não é nada? Então, né, colega, não vamos mentir. E o bacana é que eu vi que entraram alguns advogados aqui na live e no final das contas é o advogado que tem que criar a história aí do porquê raios a pessoa não botou 20, 30 reais na prestação de contas. E é bem complexo. Exatamente. O advogado ele fica muito acompanhando o que acontece durante a campanha. Tem, vou até fazer uma defesa. Tem alguns profissionais, pô, o advogado não fez nada. Meu amigo advogado, quando terminar a campanha, ele vai ter que lembrar tudo que aconteceu na campanha e depois ainda vai ter que acompanhar até a aprovação das contas, entender, voltar na prestação de contas, conversar com o contador, se situar da situação e transformar tudo que aconteceu num juridiquês, a gente fala que é a língua do advogado, e devolver lá para o juiz para dizer, ó, aconteceu isso e isso, não tem nada de errado, mas, mas é isso, é muito importante. A gente conseguiu, falando no mercado contábil, o Redecente Jus, a gente conseguiu trazer uma importância muito grande, aumentar a relevância do contador na participação no processo. Então, agora, contador cumprindo seu papel, dominando o que é legislação, que se trata de prestação de contas, questão financeira, e depois o advogado fazendo a sua parte, né? Então, essa importância a gente sempre quis trabalhar e a gente conseguiu trazer para o mercado. Eu acho que é até uma coisa bacana em relação ao trabalho da rede em si, da Essentials. Eu tô muito vendedora da Essentials aqui. Notei, notei. É o que eu realmente gosto. Foi muito bacana. E é muito bacana estar participando da rede. Uma coisa é a questão da DIF, que, nossa, eu até falei para a Morgana esse ano que eu enviei muito perto do prazo que eu fiquei, não, é fevereiro, junto com os outros. E não é em fevereiro. E outra, você tem que ficar lembrando direitinho o que foi que gastou o equivalente para ser obrigado a entregar a DIF, que graças a Deus a SCDIS tem um programa, já gera o programa, já gera o programa para a gente importar na DIF e enviar. Mas é algo que eu fico pensando, se eu não tivesse na rede, não tivesse suporte tecnológico, será que eu ia realmente lembrar daquele fornecedor X que foi durante a campanha para lembrar de mandar isso daí no começo de janeiro para fechar as contas direitinho? Tanto que quando eu enviei a DIF, eu mandei para todos os candidatos que precisaram enviar, dizendo: olha, foi entregue sua DIF, é uma declaração referente aos seus prestadores, e eu estou te mandando só para você saber que a gente está acompanhando sua prestação até agora. A gente está cuidando da sua prestação de contas até agora, com muita atenção e muito cuidado. Porque aí até o cliente se sente mais atendido. É engraçado que é tipo aqui na RC, a gente envia o relatório do associado, o relatório disso, daquilo lá, só para o cara ver que foi enviado. Aí quando é cliente não fica, o que é isso? O que eu preciso fazer? Não, nada, só saber que a gente enviou. E aí é a Só um mesma coisa no comunicado. caso. É só tipo manchar trabalho. E aí com o candidato isso também é bem bacana. Tipo, ó, a campanha acabou ali, você tá triste porque perdeu ou feliz porque ganhou, mas a gente tá ainda dando uma olhada aqui na tua prestação, ainda tá cuidando, ainda tá fazendo as coisas. E aí, quem já trabalha com eleitoral faz tempo, eu imagino que já deve ter todos os seus controles,
Mas quem quer entrar nesse mundo e quer entrar com mais segurança, aí entra na filinha da Essentials, que é mais jogo. Falo por experiência. Ó, no, 90% de bate-papo, 10% de comercial para rede Centius gratuito, que eu convidei a Rebeca para fazer um bate-papo sobre contabilidade, qual que é o mercado deles aí, aí em João Pessoa, conhecer o escritório, perspectivas para 2023 e acabou vendendo o nosso peixe aqui, fazendo um marketing gratuito, que depois eu faço um corte e publico aí, patrocinado. Se quiser, eu faço um vídeo depois mais organizadinho, só falando mesmo, dar uma resumida, fica melhor para poder patrocinar. Mas Tá legal. é muito verdade. É bom saber que tem um cuidado. Eu imagino até o cliente em si. Ele deve gostar de saber que está sendo bem cuidado. Isso é uma preocupação muito grande aqui na RC, todos os clientes da gente saber que eles se sentem bem atendidos. Tanto que hoje na RC eu sou do comercial, e aí tem muito aquela máxima, né? Você traz o cliente e a galera acha que o comercial vendeu Deus e o mundo e largou o cliente lá. Não, pô. Aqui na RC, até por eu ser filha do dono, eu sou comercial e depois sou ouvidoria e sou aquela pessoa que tá brigando pelo cliente aqui dentro. Tanto que a gente que tá criando a ideia do sucesso do cliente aqui dentro. Porque a minha ideia é que os meus clientes RC sejam igual eu tô sendo com a Essete Juiz, igual a Laurinha tá falando também, que a ideia é que a RC seja apaixonante e eu gosto muito de estar com a rede que tem a mesma ideia de estar cuidando. Quem participou dessa última eleição sabe que sempre estava sendo falado, primeiro se apresenta como Essete Juiz, depois tu fala do teu negócio, porque o cliente sabe desse juice, vai se sentir mais confortável. Então, sempre tem as dicas de tratar com o cliente para que ele se sinta confortável. Isso é outra coisa bacana. Ó. Eu posso fazer depois um vídeo, vai ser mais ou menos 1 minuto aí para falar como é ser da rede. Eu printei as mensagens agora enquanto tu falava dos associados. E eu li a da Laurinha aqui, eu entendo, Rebeca, não tem como falar porque a rede é apaixonante. Que legal, legal ver essa participação. Nós temos pessoas muito engajadas que fazem questão, vestem a camisa, têm amor à camisa, esse time. E eu acho que eu, Rebeca, agora Aliás, pode mandar uma camisa pra gente. Pra mim, Rede Sete Juiz, pra minha equipe também. Fica a dica. tá bem, vou tentar providenciar isso. E eu fico muito feliz, né, continuando sobre ter acertado em ter te convidado para participar nesse primeiro dia. A gente já está indo para o finalzinho, até para não estender muito, mas a gente tem pessoas que amam o que fazem, que amam participar da Rede Sente Jus, e eu pensei, eu selecionei, eu acho que umas 15 pessoas, 15 escritórios, e aí alguém chegou e disse, tem a Rebeca, porque naquele momento que eu estava selecionando, apareceu um vídeo teu lá, estava Foi daí rolando no Instagram. que eu acho. E eu não sei se a Morgana, inclusive, não foi que tinha comentado sobre, mas eu falei a Rebeca. Não, a Rebeca vai ser a primeira que nós vamos colocar para falar, porque tem uma rede social ativa, compartilha com seus clientes o que faz. Não é uma pessoa que posta a cada 6 meses só para dizer que está postando, é alguém que publica o que realmente faz, o que realmente entrega de serviço, produto, que mostra, dá a cara um pouco, mostrando o time. Hoje publicou mesmo sobre os treinamentos para as lideranças aí no escritório, que é extremamente importante, né? E é isso, tô feliz em ter te convidado, né? Muito obrigado por participar aqui. É uma honra estar aqui abrindo esse novo projeto. É muito bacana. Vai ser bacana também conhecer as outras associadas que vão estar aqui. Para quem tiver muita timidez, achar que, ai meu Deus, vai ser muito difícil. Gente, é tranquilo. O Guilherme é uma simpatia de pessoa. Não sei se vão ser todos contigo,
Mas normalmente a galera da Essentials é muito simpática, então tenho certeza que vai ser muito bom. E só um outro detalhe, porque eu acho que esse último depoimento é o que vai valer para quem tá na dúvida se vai ser social ou não. Que aí eu boto depois no vídeo resumido. Eu tive um problema grande na eleição com a orientação. E aí a candidata estava quase me matando. E eu sou jovem, né? Vocês estão vendo aqui, eu tenho 26 anos, mais uma cara que a galera fala que dá menos. Ainda bem que continuei assim bastante tempo. E aí a candidata tinha fechado com a gente por causa do meu pai, que tem 40 anos de contabilidade. E aí ela estava muito nervosa. Hoje em dia a prestação de contas dela já está aprovada, tudo tranquilo. Mas ela estava muito nervosa na época, porque a pessoa que tinha visto a prestação dela estava metendo pau na questão dos gastos de mulheres com homens, porque ela acabou pagando a contabilidade de uns vereadores. E aí ela estava desesperada, eu me desesperei também, ela metendo pau em mim, porque eu não sabia de nada, eu tipo, como assim? Só queria falar com meu pai, o mundo ia se acabar. Aí eu fui ligar para o Guilherme. Agora eu esqueci o sobrenome Distúrbio. do Guilherme, o outro Guilherme. Distúrbio. Pro Guilherme Sterling. E aí, nossa, foi ele, Rebeca, calma, vai dar certo. Ela não tá entendendo direito porque você é nova, ela tá achando que você não sabe, mas relaxe, tá tudo tranquilo, respire. Eu vou cuidar também do assunto, vai dar tudo certo. E aí me colocou em contato com o Cássio, eu botei o Cássio em contato com o advogado e conversei com todo mundo e mexi com tudo. E no final deu super certo. Tá super tranquilo, a prestação tá super de boas. Apesar da legislação ser muito dúbia e teoricamente dava certo fazer aquele pagamento, hoje em dia eu não deixo mais a mulher pagar nada para ninguém. Só ela, eu faço uma amiga dela e olhe lá, só ela. Mas isso daí foi muito bacana. Saber o cuidado. Pude ligar para o Guilherme Sturm, ele me atendeu, me deu toda a atenção, me acalmou. A Morgana também já tinha falado comigo, o Cássio já tinha falado, mas saber também que a gente tem esse contato com uma das pessoas que idealizou a rede é muito bacana. Então, não é por menos que eu sou apaixonada em participar, e confio tanto no que a rede tem a oferecer. Então, gosto muito da ideia de saber que vocês estão trazendo cada vez mais coisa para a gente estudar. No normal já tem todos os vídeos para a gente saber todos os detalhes de como fazer cada pedaço da prestação de contas. Que eu lembro que no começo eu até falava, gente, tá muito detalhado. Mas é bacana saber que é realmente pensado em cada detalhe, tipo, como você vai baixar o programa, como você vai colocar o programa na sua máquina, tá tudo no vídeo. E aí a maioria dos vídeos é você que tava fazendo. Então tinha cada detalhezinho e é muito bom isso. Eu espero que a gente vendo a Essente consiga aprender muita coisa para colocar para os nossos clientes no dia a dia. E essa questão da Essente para advogados é bem bacana também, que é um público bom. Normalmente é um público que é tranquilo de se trabalhar, então é um público interessante, junto também com o eleitoral. O eleitoral tem os seus desafios e a gente podia fazer um top 10, top 20 dos casos como o que tu compartilhou aqui. Tem um em cada canto, em cada estado. É um cliente difícil de se convencer, né? Tá acostumado a ver outros casos e utilizar como exemplo. Tem um jeitinho brasileiro, né? Olha para o passado e diz, pô, mas em 2018 não era assim, em 2014 não fiz assim. Meu amigo, esquece os 4 anos que passou, é tudo diferente agora, tem 30 vezes mais burocracia e tu tem que estar por dentro. Tu tem que ser um profissional que vai entender dessa nova burocracia, dessa nova legislação e convencer ainda, convencer a pessoa, porque simplesmente falar, conforme o artigo tal, legislação tal, você não pode fazer isso, tem que fazer assim, assado. Se tu não conseguir convencer com uma palavra firme, profissional, o teu cliente, ele não vai escutar, vai fazer um procedimento errado, vai te dar 3 vezes mais serviço. Então, essa profissionalização é extremamente importante.
Mas, Rebeca, chegando no finalzinho, agradeço, tá? Novamente tua participação. Eu que agradeço novamente e acabei não te ajudando na questão do tempo, né? Que a gente tá chegando quase em 1 hora já. Mas Não foi tem uma problema. conversa. Ó, eu tenho meu jeitinho brasileiro para resolver algumas coisas, e esse foi um deles. Eu falei que ia durar 20 minutos. Nenhuma live dura 20 minutos, isso é bobagem. E a gente vai terminar ela com 45 minutos quase. Mas o conteúdo foi proveitoso, a gente não ficou enrolando, foi bem legal, tá? Para quem acompanhou a gente desde o início, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por compartilhar aqui, comentar com a gente, os associados que estão aqui até agora comentaram. A própria Morgana, que é a tua consultora, comentou aqui, diz que tu é um amor de pessoa. E eu sei, fui aí, visitei vocês, é importante Já essa tá, relação. vim aqui, Oi? João. Já tá faltando uma Morgana vir João Pessoa agora. Aí completo, suporte completo. Mas, Rebeca, se quiser dar alguma palavra aí, fica à vontade, tá? Agradecer mais uma vez por estar abrindo aqui esse programa. Espero realmente ver os outros associados aqui. Quem não é associado ainda, vale a pena pensar direitinho. Pode seguir a RC, mandar um direct para mim que estou à disposição. Quem quiser, quem tiver algum cliente pensando em abrir negócio aqui na Paraíba, entre em contato com a gente que vai ser um prazer ajudar vocês nesse processo. E aí, qualquer coisa a gente pode ajudar como amigo mesmo. E se alguém quiser algum benefício, a gente também faz todo esse processo aqui no estado. Então, a gente está à disposição, esperando a próxima eleição e, enquanto isso, as novidades da Essente. Tá legal. Novamente, obrigado a quem nos acompanhou. Obrigado, Rebeca. Sigam a RC Assessoria Contábil aqui no Instagram, está participando com a gente. A gente vai publicar alguns conteúdos desse próprio vídeo aqui depois, mas ele não vai ficar salvo completo aqui no Instagram para vocês assistirem. Mas, obrigado. 110% o conteúdo de hoje. Um abraço, Rebeca. Tchau!